Eu quero jogar outro tema. O que né? fazer e que exemplo seguir para recuperar, pelo menos parcialmente, aí o que se perdeu durante a pandemia? Isso é bastante assustador, né? Porque nós não temos, por exemplo, nós não temos no currículo nacional. A gente tem um negócio chamado Base Nacional Comum Curricular, que é um documento supostamente do currículo nacional obrigatório, uma normativa curricular. Essa é a minha especialidade, né? Assim, eu comparei o nosso currículo com um monte de currículo dos países com as maiores notas no PISA e nas outras provas internacionais. Vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês. Pela Base Nacional Comum Curricular, que seguiu o currículo, digamos assim, que havia antes, que eram os parâmetros curriculares nacionais, não se pode ensinar álgebra no Fundo 1. Não pode. Por quê? Não pode usar letra. Não tem explicação. Não tem. Isso é coisa das cabeças jabuticabás dos educadores brasileiros que acham que os alunos brasileiros não dão conta de aprender. Então, estava escrito no PCN, continua escrito na base, que não se pode usar letra nas formulações matemáticas no Fundamental 1. Entende? Então, assim, esse documento é cheio de coisas, assim, é cheio de erros conceituais. O que acontece? Se você não tem um currículo claro, eu tenho que ensinar tal coisa em tal ano, aí você começa a misturar os objetivos, as ideias, os recursos, etc. e tal, você não avança. Não tem um livro didático organizado. Né? A gente viu que depois da base, isso também foi outra coisa que vai explodir já. Né? A Base Nacional Comum Curricular, ela desorganiza o sistema educacional muito mais do que organiza. E nós vamos ver isso já quando os livros começarem a sair. Com certeza. Os livros do ensino médio novos que entraram na escola esse ano, para a escola pública, mas as escolas estavam fechadas e ninguém reparou, vão ser um escândalo nacional quando baterem no mercado. Porque, só para o espectador entender, o governo federal desenha todos os livros didáticos brasileiros. Então, o mercado editorial é praticamente quase todo ditado pelo governo federal, pelos editais dos livros didáticos, porque quem compra a produção das editoras é o governo federal e distribui para as escolas do Brasil inteiro. As escolas privadas que pensam, né, que os pais pagam escola cara e pensam que estão de fora do sistema, não estão. Porque é só troca-capa, né? Então, a escola privada compra o mesmo livro da escola pública, né? Não é pouca coisa, não. Então, assim, existe uma variedade de livros. Em geral, as escolas privadas compram os melhorzinhos, tá certo? Mas compra também. Então, por exemplo, o livro da minha filha, que está na escola hoje, é o mesmo livro que o Sobral usava. Que para mim é o máximo da justiça social, né? Então, você não tem o livro de qualidade. Então, o aluno não tem como estudar. Então, o que acontece? Na hora de resgatar, você fala, meu filho, você ficou 1 ano e meio ali no YouTube, nos joguinhos e no WhatsApp com seus amiguinhos. Agora, para tudo e vem estudar. Só que você não tem nada de concreto para oferecer para o aluno. Você tem uma escola bagunçada, onde você vai dar um tapinha nas costas, não sei, etc e tal. E esporte tá difícil, a convivência antiga que o aluno conhecia tá difícil. Então, a volta com esse ambiente todo desorganizado, eu não sei como vai ser. Vai ser extremamente sofrido para todo mundo. Eu não tenho uma visão tão negativa, e você sabe disso, da base. Eu acho que um currículo nacional é uma pactuação. E todas as visões vão aparecer, por isso que é um pouco a base, confusa. Só para explicar. A base é um pré-currículo. É o conjunto das disciplinas. Desculpe, mas eu vou falar a minha opinião. A base... Eu concordo com você. A base é... como se fosse um pré-currículo. Depois ele tem que ser traduzido em currículos estaduais e municipais. O que a Ilona está questionando é porque países que têm bons sistemas educacionais têm um currículo muito mais claro. Só que a Finlândia, por exemplo, tem 6 milhões de habitantes, a população do Rio de Janeiro. Evidentemente, e uma cultura muito mais coesa. No Brasil, os problemas da educação que se construíram ao longo dos anos fazem com que é difícil chegar, porque no momento que você define
uma base nacional comum curricular que vai nortear a elaboração dos currículos, evidentemente que visões equivocadas, visões diferentes, vão se, numa sociedade democrática, vão se colocar todos na mesa. Desde um grupo de evangélicos que não quer que se discuta as questões de gênero, passando por pessoas que acham que que não pode falar de evolucionismo, ou passando por gente que tem concepções pedagógicas e de aprendizagem diferentes. A gente poderia ter feito de outra maneira? Lógico que poderia ter feito de uma maneira. Deveria. Eu sempre defendi que a gente tivesse um currículo muito claro. O Chile tem um currículo extremamente claro. Eu não estou comparando a gente com a Coreia ou com a Finlândia, com o Chile, que está mais perto. Cláudia, Né? mas é muito pior do que isso. Deixa eu dar um exemplo. Não. Deixa eu dar um deixa exemplo. só para fechar Então, esse... conclui para eu te dar um Depois eu exemplo só queria específico. também. Não, De independente. matemática, eu não estou falando numa briga de evangélico. Antes fosse, o problema é esse, não é? Mas Eu estou calma. achando ótima a conversa, é assim mesmo. Agora, a Cláudia termina e aí fala aí outra. Talvez a minha mais idade me faz ter um sentido de construção histórica. Nós não conseguimos romper as coisas na base de dizer, olha, todo mundo me viu defendendo durante todos esses debates, tem que ter um currículo claro. Mas construir consensos é um processo demorado e desafiador. E não basta ter currículo. Tem que ter currículo, tem que formar os professores com base nesse currículo. Eu vi alguns currículos municipais muito bons construídos com base na base. O próprio currículo de Sobral acabou sendo nessa direção. Não tem nada que ver, Cláudia. Eu fiz o currículo de Sobral, Você não tem fez a nada base que ver. também. Não tem nada eu li que... as contribuições, não, você enviou para a base. Tudo que eu mandei para a base dizendo... Por exemplo, o ensino médio... A base você pode mudar. O município pode mudar essa base. O seguinte, a base Construir é em tão cima. incompetente, é tão incompetente... Eu vou ler aqui, tá? Tá. Objetivo de matemática para fração no segundo ano da base. Resolver e elaborar... Tem vários problemas, tá? Resolver e elaborar, segundo ano, tá? Problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte... com suporte de imagens ou material manipulável utilizando estratégias pessoais. O que quer dizer isso? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando ele diz metade aqui, sabe quando aparece a palavra fração, primeira vez numa base? No quarto ano. Esse objetivo aqui é do segundo ano. Portanto, alguém está propondo que se resolva um problema de matemática sem associar a ideia de metade, aquela coisinha matemática que é um tracinho embaixo e o 2. E você entende a maluquice do que fizeram? Se um professor de matemática... Vou poupar os espectadores de ler a sequência completa de fração que eu me dei ao trabalho de ordenar na progressão. Isso aqui é uma maluquice. Se alguém for escrever um livro didático com isso aqui, ou um professor tentar dar uma aula baseado nisso aqui, não sai nada. Então, não dá, Cláudia, é muito pior, porque, é a questão de todas aquelas coisas ideológicas, não, é a questão de uma incompetência para escrever um currículo e isso ter passado Mas a por isso na base matemática. pode ser Não foram modificada. incorporados, tudo que eu mandei para o MEC foi não só um foi, minutinho, não. a base pode ser modificada. Foi ignorado. A base pode ser modificada Aliás, pelos Augusto, estados ou municípios. Pode. Aliás, pode, deve. mas quem é que tem competência para fazer? Esse é o problema. Porque, por exemplo, os aspectos polêmicos, que eu chamo de polêmicos, eu não quero isso, eu não quero aquilo tal, na minha visão é muito claro. A educação, ela tem que ser algo que vai trazer pluralidade para o indivíduo, para ele poder ter a visão do todo e poder decidir o que ele quer em função daquilo que ele acredita. Formar um pensador autônomo. Exatamente. Então, o que a gente tem? A gente tem batalhas de um puxa aqui, outro puxa aqui, porque um quer que ensine o que ele acha que é correto, por exemplo, no contexto que você me falou. Isso vale para o ensino fundamental. Exatamente. Ensino fundamental. Onde médio. efetivamente... E médio também. E mais a educação infantil. Quando a gente fala nesses aspectos, o mundo é muito complexo hoje. Você não pode deixar nada da diversidade fora, etc. Só que você não pode usar isso como um contexto de especificação. Então, a gente esquece o que é o fundamental, que é justamente criar o raciocínio lógico para o garoto, ele ter condições de leitura e interpretação até certa idade, para estar pronto para o que vem na frente. E tudo isso aqui
deve ser discutido de forma plural e não de forma a ser antagônica, já que nós somos um país laico.